estreou foi na Manchete que você estreou? Foi. A Manchete tinha... Que ano que foi? Foi... Anos eu fui 80? 83 para 84. E a Manchete era uma revista, gente, numa época que se comprava a revista. Aconteceu, virou Manchete. Exatamente. Lembra disso? Era. Eu gostava da Manchete que tava sempre as mulheres peladas no carnaval na capa. Sim. Sempre tinha. Vocês não lembram da revista Manchete, né? Não. Eu lembro. Revista Manchete, tu lembra? Não, eu lembro da capa, mas eu nunca li, né? Existia, eu lembro. Era mais fotografia mesmo, ele tem razão. As mulheres peladonas do carnaval. Era na cobertura de carnaval era um troço enorme. Mas você começou na revista? Não, eu comecei... Eu só fiz Cada televisão. memória punitiva, né? A revista Manchete toda grudada às páginas. Você começou na revista ou na TV mesmo? Não, na televisão. Eu só fiz televisão. Só fui repórter de televisão na vida. Nunca fiz jornal. Revista manchada. Nada. Só televisão. Como é que você foi parar na frente da câmera? Olha, era difícil essa coisa de... Eu era muito tímido. Ainda sou tímido, mas assim, claro que com o trabalho você desenvolve, mas... não é fácil, né, ter uma coisa na tua frente e você falar com aquilo ali, sei lá, estranho, né? E foi difícil no começo. Eu achei um aprendizado. Você vai... Porque tem um trabalho assim que você é repórter, mas tem um lado de ator, né? Tem um pouquinho disso também, né? Você tem uma narrativa para entregar. Tem uma narrativa para entregar. Você tem que ter expressividade, não é simplesmente falar, né? Mas falar de uma maneira que as pessoas prestem atenção. Eu fico vendo, às vezes, o repórter. Hoje em dia, muitos olham no celular, né, o texto. Não sei se antigamente eu olhava numa fichinha ou tinha que decorar mesmo o que vai falar. Chegar lá ao vivo e... É Roger... uma boa pergunta. Hoje os repórteres olham no celular. Na sua época, você tinha que olhar para o telefone lá o de disco, decorar e depois falar na câmera? Na verdade, a gente escrevia à mão, né? Ainda era uma coisa de escrever à mão, né? Mas o vivo para o repórter, ele é complicado. Se for uma coisa curta, com muitos detalhes, tipo um vivo num jornal de rede, né? Você tem que decorar. E aí você é meio papagaio nesse aspecto. Agora, se você for um vivo muito grande, você não pode decorar. Porque não só você não vai lembrar, mas se você errar, você se embanana. Então você tem que pensar assim, eu estou ligando para minha tia. Eu tenho que falar disso, eu tive com o Danilo Gentili, com o Roger, com a plateia, e foi assim, eu cheguei em São Paulo. E se eu vou contar uma história, eu não vou falar palavrão, porque minha tia, eu não falo palavrão com a minha tia, e mais ou menos aí rola, entendeu? E é mais ou menos isso que anda. Hoje eu acho que tem vivo demais. Em vez de se ir no lugar, se fazer a reportagem, se mostrar, se falar com quem está sofrendo, está passando por aquilo, você vê o repórter entrando ao vivo falando. E eu acho que isso não é legal, porque você, inclusive, torna o jornalismo mais vulnerável a ser atacado dizendo que é fake news, que você que disse. Agora, se você vai lá e mostra, aí o cara não pode dizer que você não sabe. Outra coisa que está acontecendo muito com o jornalismo hoje, que não tinha antes, é caça-clique. Então, se uma manchete deu clique, muito jornalista hoje não vai nem averiguar, igual você está falando, se é verdade ou mentira. Eu vou pegar a manchete, vou copiar, vou colar no meu veículo e vou ganhar os cliques. Afinal, meu sucesso é se clicaram para ler. Se é verdade depois ou não... Eu acho que talvez a gente esteja exageradamente com essa coisa da mídia social, que é super importante, super democrática, mas nada substitui o papel de você ir lá e checar. Né? Você vê se de fato a coisa aconteceu. Vamos lembrar o Shoah nas Olimpíadas? Cadê? Isso foi Olimpíada de Barcelona, gente. Jogo Brasil-Estados Unidos. 92. 92. E era o Dream Team, né? Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Que era um troço histórico. Eu cobri aquele time. E nessa reportagem era Brasil e Estados Unidos. E aí o Bial, a gente falou, não dá para falar sério de um jogo que não tem graça, né? Como o jogo não tem graça. Então a graça era fazer graça. Então, brincando sobre... e fazendo um texto bem humorado. Eu lembro que nesse jogo Brasil e Estados Unidos, os jogadores do Brasil, a maior preocupação deles era pegar autógrafo dos jogadores americanos. Eu via isso. Esse texto de você e do Bial foi improvisado ou vocês ensaiaram antes? Eu falo hi-fi, você fala hi-fi. Não, foi improvisado. Foi improvisado. E depois, quando a gente chegou, faltava pouco tempo para o Jornal Nacional ir ao ar, a gente foi escrevendo, eu escrevi um pedaço, ele escreveu outro pedaço, foi assim, meio um jogral, assim, e foi bem legal, bem diferente.